Todo mundo sabe que a filosofia nasceu na Grécia Antiga, que o termo filosofia significa amor ao saber. O que pouca gente sabe, conhece, é o panorama histórico da filosofia ao longo dos períodos da história. E é sobre isso que nós vamos tratar neste vídeo de hoje. Os grandes períodos da história da filosofia, ele começa dividido em 4 partes, em 4 períodos, digamos assim. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Cada um destes períodos, a filosofia possui representantes, características e objeto de estudo diferentes. Na Idade Antiga, nós começamos pelo período pré-socrático, que vai do século 8 ao século 5 a.C., representado aí pelos filósofos da natureza, os filósofos pré-socráticos. Após o período pré-socrático, nós temos o período socrático, do século 5 ao século 4 a.C. E após esse período, nós temos o período pós-socrático, ou período helenístico romano, que vai do século 4 ao século 5 depois de Cristo. Após o período pós-socrático, nós temos aqui um período de transição da Idade Antiga para a Idade Média, chamado de período da filosofia patrística, que começa ali no século I ao século V depois de Cristo. No período pré-socrático, a preocupação filosófica consiste em descobrir, com base na razão e não mais na mitologia, o princípio único, arché no grego, existente em todos os seres físicos. Como representante deste período, nós temos aí Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Pitágoras de Samos, Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia, Zenão de Eleia, Empédocles e Demócrito. O período socrático, que começa no século V ao século IV a.C., ele tem uma preocupação que é buscar se formar o cidadão grego participativo nos diálogos que envolvem os problemas sociais da cidade na ágora, na praça pública. E como principais filósofos deste período, a gente destaca Sócrates, Platão, Aristóteles, Górgias e Protágoras. Estes dois últimos são os grandes sofistas que viveram neste período. Após o período socrático, nós temos aqui o período pós-socrático, ou conhecido também como o período helenístico, também chamado de período greco-romano. A preocupação dos filósofos, o objetivo da filosofia é preocupar-se com o modo de vida das pessoas e como podem alcançar a felicidade através dos seus diferentes modos de vida, que é o predomínio do estudo da ética na prática. Como principais filósofos, nós temos Sêneca, Epicuro e Plotino. O período da filosofia patrística, a preocupação filosófica é o encontro da filosofia grega com os princípios do cristianismo. É uma filosofia elaborada pelos primeiros padres da Igreja Católica, por isso que recebe esse nome de patrística. Como principais filósofos deste período, a gente destaca Tertuliano, Justino e Santo Agostinho. Já na Idade Média, o objetivo da filosofia, a característica principal da filosofia é uma tentativa de conciliação da fé com a razão. E aí nós vamos dividir a história da filosofia em 2 períodos. O período da patrística, que é esse período inicial, e o período da escolástica, que é a parte final da Idade Média, da filosofia na Idade Média. O período patrístico recebe esse nome porque foi a filosofia promulgada pelos primeiros padres da Igreja. E o período da escolástica recebe esse nome porque é a filosofia acadêmica, a filosofia ensinada nas escolas. Como principais filósofos, nós temos São Justino, Tertuliano, Santo Agostinho, Santo Anselmo, Pedro Abelardo, São Tomás de Aquino, Guilherme Ockham e outros filósofos. A Idade Moderna ela começa
no final do século XIV, início do século XV, e vai até o final do século XVIII. A essência da filosofia moderna é o desenvolvimento da mentalidade racionalista, cujos princípios opunham-se à autoridade secular da Igreja. A Idade Moderna é caracterizada pelo desenvolvimento do método científico. Até então, o conhecimento era dogmático. A partir do século XVI, transforma-se em conhecimento teórico experimental, ou seja, toda a teoria deve passar pela experiência, no sentido de se aceitar ou rejeitar a hipótese levantada. O Iluminismo é também conhecido como a filosofia das luzes, que é um movimento filosófico dentro da Idade Moderna, já no final, que se caracterizava pela confiança no progresso e na razão, pelo desafio à tradição e à autoridade, e pelo incentivo à liberdade de pensamento. Como principais filósofos deste período da Idade Moderna, da filosofia moderna, nós temos aí Giordano Bruno, Galileu, Francis Bacon, René Descartes, John Locke, Voltaire, Montesquieu, Maquiavel, Rousseau, David Hume, Kant e outros filósofos que viveram, escreveram, produziram neste período. Após a Idade Moderna, nós vamos estudar a filosofia no que os autores costumam chamar de filosofia contemporânea, que começa ali no início do século XIX até os dias atuais. A característica principal dessa filosofia é o agrupamento da influência do materialismo, da filosofia de vida, da fenomenologia, do empirismo lógico e da filosofia da existência. O materialismo, em filosofia, é a concepção de mundo onde a matéria é o motor do universo e a ideia é a sua consequência. O que chama-se de materialismo histórico trata-se da doutrina do marxismo, que afirma que o modo de produção da vida material condiciona o conjunto de todos os processos da vida social, política e espiritual. Traçando em miúdo, o materialismo histórico ele pode ser resumido da seguinte forma: numa sociedade escravagista, os escravos, rebelando-se contra os senhores, convertê-la-ia em sociedade feudalista. No feudalismo, os vassalos insurgindo-se contra os senhores feudais, torná-la-ia uma sociedade capitalista. No capitalismo, os proletariados, lutando contra os empresários, transformá-la-ia em sociedade comunista. O comunismo seria uma sociedade igualitária, onde não haveria a exploração do homem pelo homem. Outro aspecto da filosofia contemporânea é o existencialismo. Aplica-se esse nome às ideias filosóficas de Heidegger, Kierkegaard, Sartre e outros filósofos. Caracteriza-se pela negação do abstracionismo racional de Hegel. Para Kierkegaard, por exemplo, um sistema lógico de ideias não alcança a existência, o individual, faz abstração deste. Tem por objetivo as essências, os possíveis e não o existente. O indivíduo que se explica, não se deduz, nem se demonstra. A base do existencialismo está na discussão do que é possível. Para Sartre, a existência precede a essência. É a tese da impossibilidade do impossível. Ele retoma a fórmula de Locke: fazer e ao fazer, fazer-se. É a expressão metafísica da crença na liberdade absoluta, segundo o qual o ser vivo e pensante faz a si mesmo, tanto quanto lhe permitem certas determinações já tomadas pelo indivíduo. Além do exposto, Nicolas Bagnano acrescenta o grupo da necessidade do possível e o grupo da possibilidade do possível. Também como aspecto da filosofia contemporânea está a fenomenologia, que é definida como um estado puramente descritivo dos fatos vividos de pensamento e de conhecimento. Hegel, na sua obra Fenomenologia do Espírito, expõe que o progresso da consciência
se realiza de forma dialética, até atingir o saber absoluto. Kant, por outro lado, separa os juízos a priori, que seriam as essências, e os juízos a posteriori. Somente em Husserl, a fenomenologia toma um sentido corrente e específico. O fenômeno constitui, pois, a manifestação do que é, a aparência real e não a aparência ilusória. Os principais filósofos da idade contemporânea que representam o pensamento filosófico contemporâneo são Augusto Comte, Karl Marx, Kierkegaard, Husserl, Heidegger, Jean-Paul Sartre, entre outros filósofos, alguns deles brasileiros, que até os dias atuais escrevem sobre os temas contemporâneos dentro dessa visão filosófica. E aqui a gente finaliza mais um vídeo sobre o panorama histórico da filosofia.